As varizes não são um problema novo, pessoal. 4 séculos antes de Cristo, já tinha uma estátua de mármore na Grécia de um homem segurando uma perna cheia de veias dilatadas e tortuosas. Ela representa o agradecimento de um paciente a um tratamento bem-sucedido. Essa imagem, para quem tiver curioso, está guardada no Museu Nacional de Arqueologia da Grécia. Ela, inclusive, foi tema de uma reportagem aqui da revista Saúde. Além disso, as varizes não são um problema incomum ou mesmo um problema só feminino. 38% dos adultos vivem com elas, segundo dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Entre as mulheres, verdade, o número sobe para 45%, mas isso mostra como os homens também são afetados. Mas, acima de tudo, as varizes não são um problema puramente estético. E pensar nelas só como um problema estético pode causar vários problemas. Eu sou o Telro Preste, eu sou editor da revista Saúde e esse é o podcast Detetives da Saúde, onde a gente semanalmente resolve confusões, mitos na área da saúde justamente para deixar você mais informado e para despertar seu senso crítico para essas coisas. Bom, ao meu lado está aqui a Thaís Manarini, a editora da revista Saúde, Tudo bem, Thaís? Oi, tudo bom, Theo? E o protagonista de hoje é o Dr. Caio Focassi. O Dr. Caio é cirurgião vascular, também da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, e tem muito a nos dizer sobre esses assuntos, né, Dr. Caio? Tudo bem com você? Bom dia, tudo bem? É uma satisfação estar aqui com vocês e a gente acha que vai poder dialogar muito sobre essa doença, né? Que é a doença varicosa, que você falou bem sobre os 38% das pessoas que têm varizes. E se você for mais um pouquinho a fundo, aos 70 anos de idade, quase 70% da população tem varizes. Mas a gente vai discutir isso e tirar boas informações. Legal. Então, até para entender mesmo, Dr. Caio, a gente falou que não é um problema puramente estético. O que são as varizes, né, quando a gente está dizendo? As varizes, Theo, são veias dilatadas e tortuosas com perda da sua função. Eu acho que para o pessoal entender legal o que é, né, se falar veia, todo mundo pensa em veia como qualquer coisa que passe sangue dentro é veia, né? Mas não é bem assim. As veias são os vasos que fazem o retorno do sangue para o coração. As artérias levam o sangue do coração para frente, para irrigar as coisas. E as veias trazem o sangue de volta para o coração. Na perna, nós temos 2 sistemas venosos que fazem isso. Um sistema superficial, que é esse que a gente vê, e o sistema profundo, que a gente não vê, está dentro da musculatura. O sistema superficial leva 30% do sangue de volta. E o profundo é o mais importante, ele leva 70% a 80% do sangue. Isso é muito legal, porque a bomba da panturrilha, a bomba da planta do pé, quando você está fazendo uma atividade, etc., está bombeando esse sangue de volta para cima. Eu costumo falar que a panturrilha é o coração da perna. Então, é ela que ajuda a gente no retorno desse sangue. Porque dentro das veias tem válvulas que impedem que eles vão para baixo. Então, quando aperta, como se fosse um tubo de pasta de dente aberto na sua mão. A hora que você aperta, ele só vai para cima. Então, é a mesma coisa que acontece. A musculatura aperta essa veia do sistema profundo, ele esvazia o superficial e esvazia o profundo. E é legal que o profundo faz 80% do retorno e o superficial só 20% a 30%. Por quê? Porque no superficial você pode mexer, você pode operar, você pode fazer o que você quiser. No profundo já não. Então a gente consegue tratar as varizes, que é uma doença do sistema superficial. Legal. E doutor, tem diferença entre vasinho e varize? Porque a gente vê ali às vezes uma corzinha diferente e já começa a achar que são varizes. Então, você sabe que varizes a partir de 3 milímetros, né? Teoricamente. Mas para a gente fazer de uma maneira bem prática e bem legal, porque é um podcast e a gente consegue interagir com as pessoas de maneira mais natural, é o seguinte: os vasinhos que a mulherada chama principalmente, né? A gente chama de telangiectasia. São as veinhas dérmicas. São pequenas veinhas que estão na parte mais superficial da pele. As varizes se encontram na parte de baixo, ali no tecido subcutâneo e etc. As varizes muitas vezes nutrem esses vasinhos, que são as telangiectasias. Então, o que acontece? Às vezes, as pessoas começam a tratar esses tipos de vasinho e não melhora. Mas por quê? A hora que você vai ver, tem uma nutridora embaixo, que é uma variz nutrindo. Então, enquanto você não tirar a variz,
você não mata a mãe, você não consegue matar os filhinhos, entendeu? Então, a gente pode dizer que a telangiectasia é uma variz? A gente pode dizer que ele é o primeiro grau da doença varicosa. E tem justamente isso, a gente já começa a entender por que a gente não pode ficar olhando só para a estética, né? Porque não é só apagar essa questão que vai resolver o problema, se tem uma causa ali que pode estar por trás, né, Dr. Caio? Então, Theo, você sabe que as pessoas muitas vezes procuram o consultório pela estética, né? E às vezes você acaba não dando boas notícias. Por quê? Porque quando a gente tem uns aparelhos legais que dá para ver as veias embaixo da pele, essas coisas, e às vezes você acaba descobrindo algumas coisas que o paciente não quer ou não queria, e nem que você queria. Lógico, você não quer que ninguém fique doente. Entretanto, a doença varicosa é uma doença importante e você sabe que ela chega a ser, em alguns trabalhos que a gente vê, até a quarta causa de afastamento laboral. Então, não é uma brincadeira. Em graus, ela varia de graus de 0, né, que não tem nada, criança de 2 anos, brincadeira, de 0 ao grau 6. A partir então o grau 1 são as telangiectasias, o grau 2 já começa a ter alguma veia varicosa, grau 3 incha a perna junto com a veia varicosa. A partir do grau 4 tem alterações de pele, a pele começa a ficar marrom, e grau 5 e 6, úlceras tratadas, úlceras sem tratar. Então, a pele chega a ulcerar em graus avançados da doença varicosa. E até engraçado que, só fazendo uma correlação, como você abriu o programa com aquela estátua, aquela estátua é muito famosa. Eu tenho ela até essa foto numa aula que a gente dá sobre varizes, é bem legal. E naquela época, as pessoas cultivavam as úlceras varicosas. Olha. Porque eles achavam que pelas úlceras saíam os maus fluidos do indivíduo. Então eles achavam que o indivíduo era um indivíduo feito de fluidos, né? E que o coração era um órgão que servia para sentimentos e que dentro dos vasos passava ar. Era uma coisa meio diferente. Então eles cultivavam as úlceras para que os maus fluidos saíssem por ela. Essa é uma informação curiosa, né? Mas que existiu há muito tempo atrás. Mas hoje a gente sabe que, obviamente, é um problema de saúde, é um problema que existe, e a incidência não é baixa e precisa ser tratada. E tem uma coisa, né? Tá falando de feridas, que essa coisa vai evoluindo, você pode causar feridas, pode causar esses agravamentos. E tem também o medo que muitas pessoas têm, que é a tal da trombose. Quer dizer, tem dor ainda, mas você pode ter também a trombose venosa, né, Dr. Caio? Eu acho que tem até um trabalho, saiu no The Journal of American Medical Association, com registros de 425 mil cidadãos, né? São de Taiwan. Então a gente tem aí um grupo, né, mais específico, mas que revelava que aumentava em 5 vezes o risco de uma trombose venosa. Então isso é uma coisa para se preocupar também, né? É uma coisa para se preocupar, porque é o seguinte, o que causa a trombose venosa? O que é trombose? Trombose é a formação de um coágulo dentro do sistema venoso, falando de trombose venosa. Então, a trombose venosa é a formação de um coágulo dentro do sistema venoso. Se for o sistema superficial, tromboflebite superficial. Se for o sistema venoso profundo, trombose venosa profunda. Então, o que a gente tem é que a trombose está diretamente relacionada à diminuição de velocidade de fluxo sanguíneo dentro do vaso. Na verdade, é uma tríade, chama tríade de Virchow. Diminuição de velocidade, aumento de viscosidade e lesão endotelial. Então, essas coisas podem gerar um estado de hipercoagulabilidade e sangue coagular mais fácil dentro do vaso. Então, se você tem as varizes, você já tem uma estase. O que é isso? Você já tem o trânsito do sangue, você já tem ele com velocidade diminuída no retorno. E isso pode ser um fator que predispõe à coagulação desse sangue intravascular, então que vai levar à trombose venosa profunda. Alguns trabalhos dizem até aumento de 6 vezes no risco. Lógico, não quer dizer que todo mundo que tem varizes vai ter trombose, não isso, mas pode ter um risco aumentado sim, principalmente em doenças graves. E o medo que tem de trombose é qual, doutor? O que ela pode, no fim das contas, causar? A trombose, o grande risco da trombose venosa é ela causar uma embolia pulmonar. Então o que acontece? Forma um coágulo dentro do sistema venoso profundo e esse coágulo pode se estender ou se desprender
totalmente ou em parte. E quando ele se desprende, a circulação venosa acaba no pulmão. Então, quando ele se desprende, ele pode fazer uma embolia de pulmão. A gente já sabe, hoje em dia, que as tromboses venosas mais altas, como femorais e ilíacas, que são veias maiores, todos os casos quase já têm algum grau de embolia pulmonar. A sorte é que a embolia pulmonar, na maioria desses casos, é assintomática. Olha. Então, e o tratamento é o mesmo, que é a anticoagulação do indivíduo. Então, a gente sabe que isso existe, mas são doenças controláveis. Agora, o grande risco a curto prazo, agudamente, é com certeza a embolia. A longo prazo, a insuficiência venosa, que se o indivíduo teve uma trombose, ele vai ter um esvaziamento mais lento daquela perna, uma hipertensão, aumento da pressão venosa naquela perna, e aí ele vai desenvolver varizes, e a classificação, o grau das varizes desse indivíduo vai crescendo mais rapidamente do que o indivíduo que tem o sistema todo livre, obviamente. Doutor, eu imagino que nesse momento aqui do nosso podcast, o pessoal já está se olhando aí, olhando para a perna, vendo, né, se tem algum indício aí de problema. Quando que a gente deve fazer isso, né? A partir de que idade? A partir o que de tem que 6 prestar meses atenção? de vida. A incidência aumenta a partir de 30, 40, né, de 45 anos para frente. As mulheres, como o Theo já colocou muito bem, são mais acometidas que os homens. E os indivíduos que têm história familiar são os que precisam prestar mais atenção. Porque hereditariedade é o primeiro fator desencadeante. O segundo fator desencadeante é hereditariedade. O terceiro é hereditariedade. É uma brincadeira que eu faço com os meus pacientes no consultório. Porque os fatores desencadeantes são hereditariedade, idade, sexo, raça. E a postura, que é o fato da gente ser bípede. E esses são os fatores que não tem tratamento. Não tem como você fazer o tempo parar, não tem como você mudar de sexo, mudar de raça, mudar de família, não tem como. Então, isso é uma coisa que não tem tratamento. E tem os evitáveis, né? Que é a gestação, hoje de anticoncepcional oral, que são os tratáveis. Obesidade, que é tratável. Os outros não são tratáveis. Então, é por isso que às vezes você fala, mas a minha tia tem varizes, ela operou, mas voltou tudo. As varizes estão tudo lá. O problema não é que voltou tudo, o problema é que é um problema no indivíduo. Entendeu? Então, ela vai fazer um tratamento, esse tratamento pode ter sido bem feito, e a gente, como tem um contato muito legal com os clientes no consultório, falo para elas, a gente vai operar, amigos para sempre. Porque isso vai ficar legal, daqui uns 3, 4, 5 anos vai ter recidiva. Porque os fatores desencadeantes estão São no os indivíduo. mesmos, né? Então, por exemplo, eu operei agora, domingo, uma paciente que veio da China. E ela mora na China. Super gente boa, inclusive, mora lá. E ela veio passar férias aqui, foi no consultório e falou, putz, cara, eu preciso operar. Já operei uma vez, ela é super jovem, tem 40 anos. E já operou uma vez. E chegou lá, foi uma cirurgia de 3 horas e poucos. Tinha bastante varizes, a gente operou. E eu falei pra ela, legal, ótimo, você vai voltar pra China, mas eu quero te ver pelo menos uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos. Porque vai ter recidiva. E pela quantidade de veia que ela tinha na perna, os ultrassons que a gente fez, todos os exames, e pela idade dela, a gente sabe que o fator hereditário, o pai dela tinha muito, o fator hereditário dela é muito pesado, e ela faz atividade física regular, uma pessoa super, super saudável, super bonita. Mesmo assim, a doença varicosa dela é agressiva. Então, a gente operou, vai ficar super legal, vai ficar ótimo, mas a gente já tem certeza de que a recidiva vai ocorrer em alguns anos. Legal, e pra provar aqui, gente, que o podcast é super dinâmico, a gente tinha falado de conversar mais pra frente de como evitar varizes, mas acho que o assunto tá andando tanto que vale a gente colocar isso pra frente. Então, doutor Caio, vamos mudar aqui o roteiro e falar de como evitar varizes. Então, justamente nesse sentido, a gente falou de coisas que não dão, que são impossíveis de mexer. Agora, você falou de algumas que a gente consegue tentar, pelo menos, minimizar o risco, atenuar a gravidade. Isso existe mesmo? Existe. Primeiro, mudar de família. Brincadeira. Mas eu acredito que tem 2 coisas que são principais. Não ser sedentário é principal, porque você está ajudando a esvaziar a sua perna.
E se você tem, esvazia ela rápido. Se você tem pouco fluxo, você vai ter pouca chance de ter hipertensão venosa no sistema superficial, menor chance de você ter varizes. É a sua panturrilha mexendo ali, jogando sangue para de isso volta, aí. né? E outra coisa que ninguém gosta é a utilização de meia elástica. Porque as meias elásticas aumentam a fração de ejeção de sangue da panturrilha. E elas passam a otimizar o sistema venoso profundo, esvaziando o sistema venoso superficial, que é onde dá o problema. Então, no dia a dia, o uso de meia elástica seria super legal para evitar varizes. Pô, mas e quem não tem nenhum sintoma, quem é atleta, quem não tem história familiar? Não precisa, lógico. Mas para as pessoas que têm alguma história, que percebem, ou já que operaram uma vez, sabe que a doença, que é um indivíduo propenso a ter, eu acho que vale a pena usar no dia a dia. Entendeu? Então, ou em alguns momentos, principalmente. A gente, por exemplo, vai operar, ficar 8 horas em pé, parado na mesma posição. Quando a gente sabe que a cirurgia é grande, etc., eu vou de meia elástica. Porque, pô, você sai diferente, sabe? A perna fica muito mais descansada. E não sei se vocês notaram, vocês vão em academia, essas coisas, tem um monte de gente malhando com meia elástica, né? E isso tem acontecido. Só precisam ser mais bem orientados, porque tem as pressões das meias que são legais de saber. E às vezes essas meias com pressão adequada precisa de receita médica para comprar. Então, isso é muito legal. Tem um trabalho até que eles fizeram, na Universidade de Campinas, fizeram um trabalho com jogadores de vôlei, colhendo alguns marcadores de recuperação muscular no sangue, e as pessoas que usaram meia elástica na prática esportiva recuperaram muito mais rápido. E quando você está no dia a dia, você falando com as pessoas que correm, com as pessoas que malham, com as pessoas que... Quando eles usam meia elástica, eles realmente referem que a sensação de bem-estar muscular ocorre com muito mais rapidez. Legal isso daí. E não custa reforçar que esse é um tratamento, quer dizer, não é exatamente um tratamento, ele serve para evitar... Profilaxia, né? Exato, mas ele é bom a gente ter indicação para isso, justamente porque tem compressões diferentes, sim, né? lógico. Não dá para comprar qualquer meia e sair comprando. Não, então, isso é uma coisa que a gente tá vendo, né? Porque às vezes as pessoas vão em loja de esportes, as pessoas acabam comprando... Aquilo é feito... Lógico, se o cara for um hiperatleta, etc., não vai ter problema. Mas, às vezes a gente vê, tem algumas meias que não são meias, são polainas, né? Então, elas não têm o pé. Fica só na panturrilha. Aí o paciente começa a falar, não, eu comecei a usar meia elástica, meu pé virou um pão, inchou. Porque você não tá usando meia, você tá usando polaina. Então... Então é uma coisa que às vezes acontece e a gente depara no dia a dia e vai corrigindo. Legal. Bom, então, gente, a gente já entendeu o que são as varizes, como que a gente pode evitar as varizes e, acima de tudo, que não se trata de uma questão estética que a gente pode, por um lado, negligenciar ou, por outro lado, ver que o importante é só que elas sumam, sei lá de que forma a gente faça elas sumirem. Então, a gente tem que falar de tratamento. E é agora que a gente vai entrar nesse assunto. Bom, gente, então hora de falar do tratamento da doença varicosa. Sim, doença. Vamos lá, Caio. A gente tem diversas formas. Você falou muito de cirurgia, né, doutor? Como é que... É isso mesmo? Cirurgia é a principal forma? Tem muita outra coisa? Então, o negócio é o seguinte. Quando acontece a variz, quando a veia já ficou dilatada e tortuosa, não tem como ela voltar atrás. Então, não existe um comprimido que faça a veia voltar. Não existe. Então, a gente precisa acabar com ela de alguma forma, ou não acabar com ela, ou conviver com ela. Então, o primeiro tratamento é o tratamento clínico, que você vai usar alguns remédios que são venotônicos, tonificam a parede da veia, e você vai usar meia elástica de atividade física. Esse é o tratamento clínico clássico. Entretanto, todo mundo que tem varizes já faz esse tratamento clínico, tem que fazer. Entretanto, tem alguns indivíduos que você vê, se tem as veias, ou veia safena, que é uma veia do sistema superficial da perna, muito dilatada, ou você vê que o caso está agravando, ou mesmo um caso estético de muita telangiectasia, que tem muita veia nutridora,
Então, existem alguns tratamentos para você acabar com esse problema, que hoje em dia existem até tratamentos não cirúrgicos. Então, por exemplo, para veias maiores, aplicação de espuma com polidocanol. Isso existe. Alguns médicos, e médicos muito bons, muito sérios, fazem muito mais do que eu, por exemplo. Por quê? Tá no SUS, né, aliás, ou não? Então, é um ótimo tratamento para o SUS. Por quê? E por que eu não faço? Faço, mas faço muito pouco. Porque eu guardo esse tratamento para quem tem casos muito graves. Pacientes que já têm úlceras, pacientes que já têm dermatite ócrica, aquela pele marrom. Porque o risco de manchar a pele existe nesse tratamento. E como a procura é muito por estética, eu prefiro tirar essa veia do que injetar espuma. Tem médicos que falam o contrário. Mas isso é opinião de cada um. Então, eu prefiro tirar do que tratar com espuma e deixar a espuma para os casos mais graves. Por que eu falo que é um ótimo para o SUS? Primeiro, porque é barato. Segundo, porque a pessoa, às vezes, não resolve com uma aplicação de espuma. Então, ela tem que ficar fazendo. Então, a cada 15 dias, ela volta e vai fazendo, até a doença ir diminuindo. Então, como é um tratamento barato, dá para fazer ambulatorialmente, no SUS é uma boa, porque aí a pessoa vai no ambulatório de espuma. Entendeu? E aí ele vai ficar fazendo aquilo, fazendo e vai diminuindo e controlando a doença sem passar por uma operação. E a escleroterapia com espuma não é definitivo também, as veias podem recanalizar. Então, é um tratamento bom, é válido para casos específicos. Eu gosto muito de operar. Então, a gente tira a veia. Hoje em dia a gente faz os casos estéticos com bisturi de oftalmologia. Nossa. Então, é muito estético, os furinhos são muito pequenos, não faz incisão. Eu fiz até um estágio na Espanha, uma época. Foi muito engraçado, se eu tenho tempo de contar a historinha. Não? Claro que tem, à vontade. Eu tava na Espanha e fui fazer um estágio de cirurgia endovascular, isso faz muitos anos. E aí chegou lá, a gente começou a ver as coisas de endovascular e eu fiz amizade com o chefe, né? Porque eu sou um cara que fala pouco, pelo que vocês perceberam. Eu acabei fazendo amizade com o chefe lá. Ele falou, pô, cara, vocês fazem no Brasil muitas varizes estéticas, né? Certo? Eu falei, a gente faz, nosso trabalho estético é bem legal. Pô, eu tenho 3 varizes à tarde no hospital privado pra operar, você não quer ir comigo? Eu falei, pô, vai ser uma satisfação pra mim, né? Vim aqui... Bom, vamos embora. E fomos. Tá? Foi eu, ele e um assistente. E o assistente era um cara um pouco mais velho que eu na época. E chegamos lá, os caras faziam incisões pra tirar a veia, sabe? De 1 centímetro, assim. Tá. E a primeira cirurgia eu só olhei, né? E não entrei. E aí ele falou, e aí, você gostou? Eu falei, eu acho que vocês trataram muito bem a doença varicosa, né? Foi muito bem tratada. Mas a parte estética a gente faz um pouco diferente, né? E aí ele falou, não, então na próxima você entra. E aí a gente usa umas agulhas para tirar varizes, chama gancho de varizes, que parece uma agulha de crochê. E o que eles tinham lá, o menor tamanho era 1,25. Só para ter uma base. O que a gente usa mais no Brasil é 0,75. Então é muito mais fina. E aí... eles faziam as incisões e eu fazia um furinho com agulha e tirava por um furo a mesma veia. E aí, como eu tava em Barcelona, o assistente começou a ficar bravo. E ele começou a falar em catalão. E aí eu já não entendia mais nada. Eu não falava mais espanhol, eu falava catalão. E aí o chefe começou a ficar sem graça, porque ele falou, pô, esse cara veio aqui pra ensinar ou pra aprender? E ele ficou, sabe, bravo. E eu falei, não... que a gente opera diferente, são técnicas diferentes, mas no final a doença é tratada da mesma forma. E aí na terceira cirurgia eu já não entrei mais também. E gerou uma crise. Mas a doença estava sendo bem tratada. O grande problema era a parte estética. Então, como eu estava te falando, a gente opera hoje com bisturi oftalmológico. Então, para tirar nutridoras e depois fazer a aplicação e essas veias realmente sumirem, é muito bom. Existem ainda técnicas para tratamento, principalmente de veias perfurantes e de veias, que é o que liga o sistema superficial com o profundo, e de veias safenas, que a gente também usa bastante hoje
hoje em dia, antigamente a gente tirava essas veias safenas, mas hoje em dia a gente usa a ablação com laser ou com radiofrequência, que são métodos muito bons e que também você não precisa fazer incisões. Você queima na pele. praticamente. Você queima por dentro. Então é tudo endovascular, é tudo por furinho, entendeu? Então você entra dentro da veia por um furo, leva o seu catéter de radiofrequência ou de laser e queima essa veia por dentro, ao invés de fazer a fleboextração que a gente fazia, que era uma coisa mais tupiniquim, que a gente tirava essa veia toda. Então hoje em dia já existem métodos melhores e que as pessoas podem voltar à sua atividade laboral com muito mais rapidez e presteza. Aquele negócio de ficar 30 dias com a perna pra cima, essas coisas não existe mais, né? Então, por exemplo, mesmo essa paciente que eu operei que mora na China, ela falou, nossa, Caio, mas eu vou ter que ficar uma semana com a perna pra cima. Eu falei, não, você não vai ficar nenhum dia com a perna pra cima. No dia seguinte ou no mesmo dia, dependendo do caso, a gente já põe a meia elástica, você já passa a fazer suas atividades habituais normalmente e você, óbvio, quando estiver parada, vai ficar muito tempo parada, aí você põe a perna pra cima, vai assistir um filme, vai fazer alguma coisa, vai dar uma voltinha durante. O que a gente quer é que realmente não fique muito parado, para não predispor, inclusive, a formação de trombo, porque você vai ter pós-operatório, que é um problema para formar trombo, você vai ter alguns fatores, então a deambulação é precoce, o paciente anda rápido. Melhorou, né? Melhorou muito, o tratamento de varizes hoje melhorou muito. E tem o CLACS, né? Que o pessoal tá fazendo muito, que é o quê? Você une o tratamento com injeção de espuma com laser no consultório e às vezes você pode ou não fazer a escleroterapia convencional também, que a gente ainda usa bastante, com glicose hipertônica. Então você consegue associar métodos e você tem uma eficácia muito maior do E, tratamento. doutor, quando a gente fala desses tratamentos todos, a ideia é procurar um cirurgião vascular, um angiologista, porque a gente sabe que como as varizes tem esse apelo muito estético, né? Tem outros profissionais dizendo que ajudam no tratamento e tal, mas qual é o profissional que realmente acaba com varizes? Não é o cabeleireiro, né? Não, né? Você sabe que a gente brinca disso, que tem muito salão de cabeleireiro que tem lá, né? Aplicação de vasinha, né? E é óbvio, né? Eu acho assim, cirurgia é um negócio sério, sabe? A gente tem que tratar a coisa com seriedade. Essa é a minha opinião. Então, não adianta você brincar com coisa séria, né? Você pode ter bom humor com coisa séria, mas brincar com ela, não. Então, eu acredito que para um indivíduo fazer um tratamento, ele precisa saber tratar a complicação. Então, por exemplo, eu sou cirurgião vascular. Eu sei operar vesícula. Mas eu não opero mais vesícula, porque tem cara que sabe operar mais que eu. E melhor. Então, eu sei operar hérnia, mas eu não opero hérnia, porque tem gente que sabe operar hérnia mais e melhor que eu, e faz isso melhor que eu. Então, eu acho que o indivíduo, para fazer um tratamento desse, ele precisa ser um indivíduo treinado, e um indivíduo que vai saber tratar a complicação. Então, não adianta nada você fazer algum procedimento com a complicação, seja uma trombose, por exemplo, e você não saber tratar a trombose. Isso é opinião pessoal do Caio. Eu acho que você tem que tratar aquilo que você sabe tratar a complicação. Então, não são tratamentos inócuos, nenhum deles, de qualquer maneira, você está injetando alguma coisa dentro da árvore vascular de alguém. Eu acho que isso tem que ser feito com parcimônia, isso tem que ser feito com indicação, com orientação, por profissional qualificado. E tem muito profissional qualificado que faz isso muito bem. Tanto no SUS, eu trabalhei mais de 10 anos no SUS, hoje eu não trabalho mais, infelizmente, porque a escola a qual eu era vinculado reduziu o número de profissionais por crise no país, etc. Mas eu fiz isso, a gente trabalhou no SUS mais de 10 anos e eu gostava pra burro. Montamos um time dentro do Hospital Geral, um Guarulhos gigante. Isso estou te falando de 15 anos atrás, mas ocorreu, foi muito legal. E tratávamos muita gente. Então, eu acho que tem muita gente qualificada e boa em todos os níveis sociais que pode fazer esse tipo de tratamento. Não precisa procurar aventureiro, entendeu? Eu acho que isso é importante.
E é isso, né? De novo, é um olhar que a gente tem que ter que não é no cabeleireiro, né? Não é nesse momento ali que você vai lidar com essa questão. Claro que a estética é importante. Ninguém tá querendo fazer pouco caso. Se a pessoa quer ficar bonita, acho que isso acho que é importante pra ela. Excelente, mas é só fazer isso direito também, né? Tem que saber tratar a complicação. É isso que é o problema, porque existe o risco de complicação. O indivíduo precisa saber isso, o paciente precisa saber e o médico precisa saber. Agora, o que o paciente precisa saber é que a complicação pode existir e que se ela ocorrer, em quantos % ocorre, se ela ocorrer, a gente vai tratar e vai ficar tudo bem. Então, é isso que precisa saber. Eu acho assim, eu não corto cabelo. É mentira, eu corto sim. Aqui eu não tenho cabelo, as pessoas não veem a gente aqui. Eu não tenho cabelo, quem corta meu cabelo é minha mulher com a maquininha em casa. Mas é brincadeira. Mas eu não faço tratamentos capilares, eu não corto cabelo, eu não faço massagem, entendeu? Eu não faço nada que uma pessoa que saiba fazer estética faz. Quando eu quero fazer massagem, eu vou no massagista. Quando eu quero cortar o cabelo, eu vou no cabeleireiro. Então eu acho que cada um na sua praia. Eu acho que precisa tomar cuidado por causa das complicações. Realmente, fazer a aplicação num vasinho não é um procedimento difícil. Qualquer um pode fazer se for treinado. O problema é tratar a complicação. A minha mulher me pede para fazer a aplicação nela em casa. Caio, traz aqui. Eu falo, não faço. Se você quiser fazer, você vai no consultório. Eu não vou nem te cobrar. E você vai lá. Lá eu tenho a minha lupa, lá eu tenho os meus aparelhos, lá eu tenho as minhas seringas, tenho os produtos. Então você vá no lugar correto para fazer a coisa certa. Eu faço isso na minha casa, com a minha mulher. Fica brava, mas fazer o quê, né? Bom, gente, tá aí então. Então a gente entendeu agora o tratamento dessa questão. Agora, como toda a questão que bate muito em saúde e em estética, sobram mitos. E agora a gente vai entrar numa parte de bate-bola, jogo rápido, mitos e verdades das varizes. Bom, gente, então, mitos e verdades das varizes. Thaís, e aí, diga aí o seu que mais te chamou a atenção. Eu tenho os meus aqui também, mas vamos começar por você aí. Eu tenho vários. Mas receitas caseiras, né? Adoro. Então, a gente dá uma busca lá na internet. Beber suco de uva, Dr. Caio. E aí, ajuda? Eu prefiro vinho. Não sei, ajuda a quê? Não ajuda. Algum alimento ajuda? Vamos falar de alimentação. Para varizes, não tem alimento que ajude, porque são veias dilatadas tortuosas, retorno venoso. Alguns alimentos podem ser prejudiciais para as artérias, né? Principalmente os hipergordurosos, etc., que aumenta colesterol, triglicérides, artérias. Para veias, não conheço. Creme propagandeado na TV, ajuda? Então, você sabe que os cremes, tem até creme sério, né? E tem até creme sério, bom, mas tem uns cremes sérios. Mas assim, ele não trata a doença. O que pode fazer é como tem alguns cremes com mentol, essas coisas, dá a sensação de frescor na pele, sabe? Mas não trata a varizes. E aí, juntando creme com alimentação. Eu vi sobre compressas de couve, passar vinagre, nada disso também. Couve fica muito bom com feijoada, eu acredito. Adoro também, bem gostoso, né? De sábado, uma cerveja bem gelada, caipirinha e couve. Mas você vê, couve é sempre a primeira coisa que acaba na feijoada. Já reparou? Sim. Você vai em algum lugar comer feijoada, etc. A couve sempre acaba, porque dá muito trabalho pra fazer, né? Não dá pra desperdiçar passando na perna, então, né? Eu não passaria, eu preferiria comer. Perfeito. Salto alto, causa varizes? O vilão não é o salto. Porque se salto causasse varizes, você vai num casamento, no dia seguinte você acorda com varizes. Não é esse o problema. O problema é que o salto diminui o movimento, a amplitude do movimento da panturrilha. Então, a mulher que usa salto das 6 horas da manhã às 8 horas da noite todo dia, ela vai ter um encurtamento da panturrilha. E essa panturrilha vai funcionar mal. Esse é o grande problema, que ela vai bombear menos. Mas não que o salto cause varizes. O que causa varizes é o indivíduo que não está fazendo atividade física. Por exemplo, hábitos super saudáveis. Não sei se vocês já repararam, quando viaja para o exterior, por exemplo, em Nova York acontece direto. Você pega o metrô, tem uma mulher super bonita de terninha, tal.
de tênis. Aí você passa na porta dos prédios de manhã, um monte de mulher tirando o sapato de salto da sacola, põe o salto e guarda o tênis, porque como as pessoas usam muito transporte público e caminham bastante para ir trabalhar, etc., elas vão de tênis e põem o salto só no momento que precisa. Vão almoçar, tira o salto, deixa no escritório, vão almoçar de tênis. Hábitos saudáveis, porque não é o salto que causa, e sim o mau uso do salto. Então, não pode tirar o salto, né? A mulher fica muito bonita esse salto. Então, precisa saber dosar e usar. Eu acho que esse é o negócio. E perna cruzada? Eu tô com a perna cruzada agora. Eu devo descruzar? É uma vontade sua. Não posso interferir na sua vida, né? Então tá bom. Não, mas não causa varizes. Desculpa. Isso, a gente ia falar a mesma coisa. Então, calça apertada, né? Isso mesmo. Então, calça apertada não causa varizes. Não, aquela calça jeans, então skinny. Não, tranquilo. Tranquilo? É porque a gente usa meia elástica pra prevenir varizes, né? É verdade. Então, Faz uma compressão ali, tipo né? ali. Mas não dá pra dizer também que a calça apertada ajude a prevenir, né? Que tem a mesma Não. função de uma meia. Não, porque a calça nunca vai ser tão apertada, né? E a calça é uma calça leg, é uma calça de lycra, de algodão. Não vai dar a compressão que precisa do elastano. E, doutor, eu tô voltando de férias hoje, né? Inclusive, essa é a minha primeira participação profissional depois de 20 dias aqui nesse podcast. E ainda nesse clima férias, eu tava lendo que ficar de pernas pro ar durante 15 minutinhos ao dia, coisa que eu fiz bastante agora nos últimos 20 dias, poderia ajudar na circulação, né? E prevenir varizes. É uma recomendação para todo mundo mesmo? Então, você sabe que se você tiver chefe, ele vai adorar saber que no seu primeiro dia de trabalho você ainda continua em clima de férias, né? Mas tudo bem. Não, eu tô voltando aos poucos. Mas é brincadeira. A gente, assim, perna pra cima, é óbvio que você ajuda o retorno venoso. Certo? Então, quem tem trombose, etc., nos tratamento agudo, a gente deixa o indivíduo em repouso relativo com a perna elevada, porque ajuda esse retorno. Mas você ficar só 15 minutos do dia com a perna elevada, depois você vai abaixar, tudo vai voltar ao normal. Entendeu? Então, e no indivíduo que... Existe uma medição de pressão venosa distal, né? De pressão venosa na perna. No indivíduo que tem doença varicosa, essa pressão, depois que você levanta, volta a aumentar até 6 vezes mais rápido do que do indivíduo que não tem doença varicosa. Então, esses 15 minutinhos pode ser de qualquer jeito, mas vai ser em vão, acho que não tem necessidade. Agora, se você usar a meia elástica, isso sim vai ajudar, né? Mas só ficar 15 minutos com a perna pra cima, o que vai poder acontecer é você pegar no sono de novo e perder a hora. E musculação, doutor Caio, pode atrapalhar se pegar muito pesado? Então, musculação é um negócio legal, porque tonifica a musculatura. Então, se você tonificar a musculatura, você vai estar ajudando a bombear. O que a gente sempre indica é fazer bastante repetição com pouca carga. Não precisa fazer 800 quilos de um leg press, entendeu? Então você faz menos. O ideal é você manter a tonicidade muscular, né? Isso é o ideal. Se pegar muito pesado, aí pode até não ajudar muito, né? Então, aumentar a pressão venosa durante o exercício. Pode ser que sim, mas o ideal é você agir com parcimônia, né? Você usar o bom senso. O bom senso é uma coisa que todo mundo acha que tem, né? Então, a gente pode aumentar a repetição e diminuir um pouco o peso. Vou mais uma aqui, hein? Gestação. Gestação sim. Gestação é um fator desencadeante importante, porque todos os vasos, todas as veias têm receptores para estrógeno e progesterona. Então, realmente, os vasos ficam mais flácidos na gestação. E as veias podem aumentar. Então, se o indivíduo já tem predisposição, já tem um pouco de doença varicosa, a hora que ela ficar grávida, ela vai ter muito mais. Então, a gestação tem que ser acompanhada sempre de meia elástica. E tem meia elástica para gestante. Então, e outra coisa, aí nasceu o bebê, a paciente vem no consultório depois de um mês, né? Fala, nossa, minha perna tá horrível. Eu falo, calma. Vamos esperar completar de 4 a 6 meses, porque mais de 40% daquelas veias que formaram podem regredir. Olha.
Por quê? Porque não vai ter mais a ação hormonal intensa sobre elas. Então eu falo, não, vamos fazer o seguinte, volta daqui 3 meses e a gente vê o que sobrou. Se sobrar alguma coisa, a gente trata, opera, etc. Senão, não. Então, doutor Caio, eu operei as minhas varizes depois que meu filho nasceu e não gostei. Mas quanto tempo depois que ele nasceu? Depois de 1 mês. Opa! Podia ter esperado um pouco mais. Às vezes nem teria a indicação cirúrgica, né? Então, é isso. E por falar em ação hormonal, pílula anticoncepcional... Mesma coisa da gestação. Então, pílula anticoncepcional também. Tudo que tem hormônio, DIU que tem hormônio, tudo que tem hormônio é fator predisponente. Legal. Mais alguma aí, Thaís? Acho que resolvi minhas dúvidas. Doutor Caio, sua favorita? Tem algum mito que você gosta especialmente, assim? Os maiores mitos que chegam pra mim é salto, né? Eu uso salto, não vou ter varizes. Aí a gente já respondeu. Mito que varizes volta, né? Varizes não volta, porque quando a gente trata as varizes, ou a gente queima, ou a gente tira e joga fora. Eu costumo dizer que ela só volta se tiver seu endereço. Então, elas não voltam. Outras varizes nascem, porque os fatores desencadeantes estão nos indivíduos, né? Outras veias, né? Outras veias. Mas eu acho que os principais são esses mesmo. A alimentação vem pouca, queixa de alimentação. E a gente não pode esquecer que a obesidade é uma coisa que causa, que também é fator desencadeante, né? Não é mito, né? Não. Mas acho que é isso. Acho que ficou bem esclarecido aí pro pessoal. Perfeito, gente. Então, é isso. Conseguimos resolver bem essa questão das varizes, mostrar que elas não são um problema puramente estético e que, portanto, a gente precisa tratar elas com a devida seriedade, com bom humor, mas com seriedade, como o Dr. Caio recomendou aqui. Então, Dr. Caio, super obrigado por estar aqui com a gente hoje, viu? Para mim foi uma satisfação, eu acho muito legal quando a gente tem essas oportunidades, mesmo porque vocês são pessoas que a gente percebe que não vieram o mundo a passeio, estudaram o que a gente tá conversando, e isso é muito importante, porque às vezes a gente vai em alguns meios de comunicação que a pessoa não sabe nem do que ela tá falando, e aqui não, achei que as informações foram super legais, as perguntas foram super diretas, e a gente teve a oportunidade de esclarecer bastante coisa séria. Muito obrigado a vocês. Olha lá, Thaisa, dá pra pelo menos compensar com esse elogio agora pro chefe. Tá vindo de É, férias, tá mas vendo? tá com esse Não. elogio. Mas já Aqui pegou é- no tranco. Não, aqui a gente faz a lição de casa. Meu último dia de férias estava pesquisando sobre Olha lá, varizes. Foi uma ótima volta de férias, aliás, doutor. Brigadão mesmo por tirar as dúvidas. Obrigado pelo convite, Theo. Maravilha, gente. Então, é isso aí. Queria reforçar aqui o agradecimento para o Rafael Bertazzi, que está cuidando da mesa de som, cuida de toda a parte do áudio e também da edição. Obrigado, viu, Rafa? E aproveitando também para você, não deixe de mandar seus comentários, críticas, elogios nas nossas mais variadas redes sociais da Revista Saúde. A gente está no Facebook, no Instagram, no Twitter, ou mesmo para o nosso e-mail, que é o saude.abril@atleitor.com.br. Avisa a gente do que vocês gostam, a gente pode transformar isso numa pauta do próximo Detetives da Saúde. Então é isso, quinta-feira que vem a gente está de volta. Um abraço, até a próxima, pessoal.